paz do Senhor, povo de Deus, você está no Minuto EBD, um minuto de estudo com você. Eu sou Rayane Santana e neste momento te convido a estudar mais uma lição conosco. E hoje, a lição de hoje é a lição de número 13 e também a última lição da revista, que tem por título O Deserto Vai Passar. Então, se você chegou no canal agora, não conhecia o canal, passou, viu essa videoaula, resolveu clicar, seja bem-vindo ao canal. Peço desde já que você se inscreva, deixe o seu like. Já no começo da aula, vamos fazer a chamada. Assina a chamada aí com like, tá bom? Então, já deixe o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E se você já é inscrito, seja muito bem-vindo a mais uma aula, ok? E se puder, no final do vídeo, ou até mesmo agora, compartilha essa videoaula com alguém, tá bom? Deus abençoe. Vamos lá. O deserto vai passar. Texto do dia. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Josué capítulo 1, versículo 9. Síntese. A caminhada do povo de Deus pelo deserto deste mundo em breve terminará e estaremos para todo sempre com o Senhor. Glória a Deus. Depois a gente fala um pouquinho da síntese aqui, tá bom? Porque essa síntese mostra um outro contexto da lição para nós, ok? Agenda de leitura não faremos. Vamos então para a introdução. O que iremos falar na aula de hoje? Introdução. A introdução revela isso. A introdução irá falar assim: nesse trimestre acompanhamos a longa jornada do povo hebreu pelo deserto. Eles caminharam por aproximadamente 40 anos, um lugar onde as pessoas, em regra, não se arriscavam a fixar a residência pelas condições extremamente desfavoráveis. Um grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões e de terra seca, em que não havia água. A jornada estava chegando ao fim. A geração que atravessou o Mar Vermelho, a pé enxuto, havia sido consumida durante a peregrinação. Mais de 600 mil homens. Entretanto, nenhum deles faleceu por falta do cuidado de Deus. Morreram pela desobediência, tentaram a Deus e caíram no deserto. Isso está escrito em Hebreus capítulo 3, versículos 16 e 17, ok? Então, nós já acompanhamos ao longo desses 3 meses, ao longo dessas 12 lições passadas, que a trajetória do povo hebreu. E na lição de hoje, como o próprio título diz, o deserto vai passar, ou seja, é a última lição, mostra quando eles estão chegando em Canaã. Tópico de número 1, chegando ao fim da jornada. Aqui no tópico de número 1 vai falar acerca das 2 tribos e meias que pediram a antecipação da sua herança. Ou seja, ao passar o Jordão, você estava em Canaã, essas 2 tribos e meia pediram a herança antes do Jordão. E quais foram essas 2 tribos e meia? Foram a tribo de Rubens, de Gade e metade da tribo de Manassés, ok? Então essas 2 tribos e meia solicitaram a herança, que a sua herança fosse antecipada, porque a herança do povo, é claro, estava na terra prometida, mas eles pediram para dar a herança antes. Eles foram pedir para quem? Foram pedir para Moisés. E Moisés deu a herança para eles antes, antecipadamente. Só pediu que quando aquele povo fosse passar o Jordão, eles fossem juntos para guerrear. Aqui na revista vai falar assim, para transpor o Jordão e ajudar a derrotar os exércitos cananitas. Então Moisés só exigiu isso, que eles atravessassem o Jordão e fossem ajudar eles a derrotarem os exércitos dos cananitas. Só isso. Então Moisés adiantou a herança para eles. E aí, você que está me assistindo, acha que essa atitude de Moisés foi certa ou foi errada? De ter adiantado a herança para aquele povo? E aí? Foi uma atitude certa, uma atitude errada? Coloque aí nos comentários abaixo. E justifique o porquê, ok? Vamos continuar. Subtópico de número 2. O perigo de ficar à margem de Canaã. Vai falar aqui no subtópico de número 2 que aquelas 2 tribos e meia, ao pedirem para ficar à margem de Canaã, percebiam o perigo que elas estavam correndo. Mas naquela hora eles não iam perceber o perigo mesmo, eles só estavam querendo a terra deles, só isso. Mas lá na frente isso teria uma consequência. Por que isso teria uma consequência? Por quê? Pelo fato deles estarem antes de Canaã, quando viesse alguém para atacar, para levar eles cativos, eles seriam primeiros a ser levados. E se acontecesse
a idolatria, eles também seriam primeiros a ser atingidos. Então, assim como o nome do subtópico, que é o perigo de ficar à margem de Canaã, olha o perigo de ficar à margem de Canaã. Aquelas 2,5 tribos corriam esse perigo. E não é só especulações aqui que estamos falando. Isso realmente aconteceu. Lá na frente, quando vieram os assírios, esse povo, essas 2,5 tribos, que foi a tribo de Gade, a tribo de Ruben e a meia tribo de Manassés, foram os primeiros a serem levados cativos. E eles foram primeiros também a ser afetados pela idolatria. Por quê? Porque resolveram ficar à margem de Canaã. E resolveram antecipar a sua herança. Vamos agora para o subtópico de número 3, recordando a viagem no deserto. Vai falar aqui no subtópico de número 3 que é a despedida de Moisés. Como assim? Isso mesmo, é a despedida de Moisés. E vai falar aqui no subtópico de número 3 que é a despedida de Moisés e ele faz um discurso longo. E o que Moisés falou nesse discurso, nesse longo discurso? O que Moisés falou? Sabe o que Moisés falou? Moisés contou a história da travessia pelo Mar Vermelho e também contou quando eles saíram do Egito. Ou seja, Moisés relembrou o povo de tudo aquilo que tinha acontecido. E isto era algo muito importante a se fazer naquele tempo. Por quê? Como vocês acham que chegou a notícia para os pais de Moisés, para o povo hebreu, de que existia um Deus e tudo mais? Como vocês acham que chegou essa notícia? Através de pessoas que tiveram contato e foram contando e passando essa história. Então, essa parte de passar a história que aconteceu com os avós, com os tataravós, com os seus antepassados, é muito importante. Então, o que eu quero dizer é que isso era de extrema importância. O que era de extrema importância? Que as histórias fossem passadas de geração para geração. Então, veja bem, Moisés aqui está fazendo o seu discurso de despedida e no seu discurso, longo discurso, ele conta a travessia do Mar Vermelho, conta como o povo saiu do Egito. E aqui ele está contando, não é mais para aquele povo que saiu do Egito junto com eles, mas sim para os filhos do povo que saiu do Egito. Olha para que geração já tinha chegado essa história. Não sei a idade desse pessoal aí, mas provavelmente eles já tinham filhos. Alguns já tinham filhos. Quem sabe até alguns já tinham netos. Mas a questão é que os pais deles morreram. Eles vão herdar a terra prometida, mas antes de chegar na terra prometida, eles ouvem alguém falando de tudo aquilo que aconteceu lá atrás, com os pais deles, e conta também deles, e aí eles percebem que houve uma diferença dos pais deles para eles. Os pais deles morreram no deserto porque não aprenderam, e eles não morreram no deserto, mas iam herdar Canaã. Por quê? Porque aprenderam rápido. E os filhos dessa geração, se já tivessem filho, e ouvir também o que os avós deles passaram, o que os pais passaram, e também ia tomar uma posição essa criancinha, ou ia guardar na mente para um dia lá na frente ela lembrar. Olha a importância de se passar as histórias de geração para geração, e não somente as histórias, mas a própria lei, ela deveria ser passada, ok? Mas focando aqui no subtópico de número 3, Moisés ele faz o seu discurso de despedida e um longo discurso, e as palavras dele nesse longo discurso resume-se tudo em relembrar. Relembrar o que aconteceu. Relembrar a travessia pelo Mar Vermelho. Relembrar a saída do Egito. Relembrar várias coisas. Isso é importante para aquele povo. Para aquele povo ver de onde eles saíram e de onde eles estão hoje. E que se não fosse Deus, eles não estariam nesse lugar. Então Moisés faz isso no subtópico de número 3. Vai falar também no subtópico de número 3 que Moisés traz consigo uma grande carga de informação valiosas. Por que valiosas? Porque aquela nova geração que estava ouvindo ali, que já tinha uma experiência com Deus, maravilha, eles já tinham uma experiência com Deus. Mas quem sabe os filhos destes, da nova geração, já ouviam, opa, meus pais foram espertos, você é esperto também. E por que uma carga de informações valiosas? Realmente, o que Moisés estava falando, o discurso era uma carga de informações valiosas. Então, os filhos daqueles da nova geração já iam ouvindo, já iam pegando essas informações valiosas e fazendo ali, podemos dizer, uma bagagem para eles. Então, histórias
E testemunhos ele já tem. Só falta agora a prática. A prática com esse Deus que Moisés falou, com esse Deus que meus avós serviram lá atrás, com esse Deus que meus pais falam, que já teve experiência com ele. Falta agora é a minha vez de ter experiência com esse Deus que tanto falam, que eu tanto ouço ouvir. É a minha vez. E aí era importante também para as crianças tomar uma decisão. Mas é uma carga também com informações valiosas. Por quê? Porque mostra como viver no presente. Então Moisés, um homem experiente, aqui fala antes de Moisés morrer, que foi o discurso final de Moisés. Moisés, se eu não me engano, ele morreu com 120 anos de idade. Moisés morreu com 120 anos de idade. Então pensa, a experiência de vida que esse cara teve. Então esse cara vai, ergue um discurso e ainda mostra o caminho das pedras. Ou seja, vai por aqui, obedeça a Deus, siga os mandamentos, passe os mandamentos para a nova geração, não deixe o Deus cair em esquecimento. Passe essas histórias com Deus para as próximas gerações. Não façam que nem os seus pais que morreram no deserto. Aprendam rápido, sigam o exemplo de Josué e Caleb, que são homens tementes a Deus, que não morreram no deserto. Siga o meu exemplo também, que eu sou obediente a Deus, tenho contato com Deus. Então, olha quanta coisa, essa bagagem preciosíssima. E Moisés, nesse discurso, querendo ou não, ele mostra o caminho das pedras. Ou ele fala, vai por aqui, não vai por aqui. Agora, se as pessoas vão obedecer ou não, já depende delas. Mas Moisés mostrou o caminho das pedras neste discurso. E olha que interessante que vai falar aqui no finzinho do subtópico de número 3. Por fim, o Senhor adverte o povo a respeito das consequências para quem se tornar relapso em obedecê-lo. Relapso, alguém que esquece de obedecer. O amor do Altíssimo por seu povo, a cada novo parágrafo das Escrituras, mostra Deus como um pai cuidadoso. Sim, para uns pode parecer um Deus rígido demais, mas não é um Deus rígido demais, porque ele te deu todo algo em troca e você, como filho ingrato, não faz nada. Misericórdia, né? Ele é um Deus muito, mas muito bom. Então, esse Deus Altíssimo revela o amor pelo seu povo como um pai cuidadoso. E vai falar aqui na revista que ele não quer que nenhum de seus filhos se perca, mas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, ele não quer que nenhum de seus filhos se perca. No contexto aqui, falando de terra prometida, falando dos hebreus, ele não queria que nenhum se perdesse, que nenhum ficasse à margem do rio, que nenhum morresse no deserto. Mas, já ouviram aquela frase que a vida é feita de escolhas? Isso mesmo, a vida é feita de escolhas. Todo ser humano tem um livre-arbítrio. Existe um Deus? Existe. Sim, mas existe o livre-arbítrio. Então, se você quiser seguir a Deus, você segue. Se você não quiser, você não segue. Mas uma coisa é certa. Se você escolheu seguir a Deus, siga a Deus até o fim. E seja obediente. Cumpra os seus mandamentos. Siga a sua lei. Siga o que a palavra diz. Do contrário, meu irmão, é melhor você estar na categoria dos que não escolheu servir a Deus. Essa é a minha opinião. É o que eu acho. E aqui, lá no deserto, acontecia isso. Todo mundo tem um livre-arbítrio. E também falei que a vida é feita de escolhas. Então aquele povo que morreu no deserto, por que eles morreram no deserto? Morreram no deserto porque murmuraram, porque não obedeceram. Algo tão simples, era só obedecer a lei, os 10 mandamentos. Era o quê? Não matarás. A colheita lá dos pães. Só pega o que você vai comer hoje. Não cobiçar o cargo de Moisés, que Moisés era líder, mas tinha uns lá que não se contentava, cobiçava o cargo de Moisés, desobedecia os mandamentos, causava rebelião no meio do povo. Você acha que Deus ia preservar um povo assim? E causava rebelião no meio do povo, que desobedecia ao líder e desobedecia a Deus, desobedecia às leis? Por que preservar um povo assim? Justamente, foi esse povo aí que morreu no deserto. Por quê? Porque não obedeceram. Então, Deus, no contexto aqui do deserto, dos hebreus, da lição, Deus não queria que nenhum daquele povo que saiu do Egito ficasse fora de Canaã. Queria que todos entrassem. Mas como existe o livre-arbítrio e a vida é feita de escolhas, eles escolheram o seu destino. Morreram no deserto, eles correram atrás disso. Esse foi o destino deles. Por quê? Porque cada atitude
tem uma consequência. E o problema do ser humano, não só naquele tempo, mas nos dias de hoje, é que nós tomamos atitudes precipitadas sem saber a consequência. E aí está o problema. Porque a atitude precipitada vai ter uma consequência. É tipo ação e reação. A gente sabe a atitude ou a ação que nós iremos fazer, que nós iremos executar. A gente só não sabe a consequência que vai vir, a reação. E aí? É aí que está o problema. Então, serve para nós refletirmos mais um pouco, antes de agir precipitadamente, pensar que vai ter uma consequência para isso. Mas como a gente não sabe qual é a consequência, então é melhor nem arriscar. Na dúvida, siga na obediência. Então o desejo de Deus era que nenhum se perdesse. E nos dias de hoje, Deus ainda continua com esse desejo. Que nenhum se perca, que todos vá para o céu. E mais à frente ele irei fazer a aplicação dessa aula de hoje, ok? Tópico de número 2. Fé e herança. Subtópico de número 1. Chegando ao fim da viagem. Vai falar aqui no subtópico de número 1 que a viagem do povo pelo deserto estava chegando ao fim. E que esse era um momento de muita alegria para eles. Vamos ver o que mais a revista fala? Vai falar assim: o Deus que guiou os hebreus até a terra prometida deseja nos guiar em nossa trajetória por este mundo tenebroso. Precisamos crer nisso, ter fé. Deus é bom e tem cuidado de nós, por isso devemos descansar o nosso coração, pois o Senhor nunca erra, nem se atrasa ou permite que a luta da vida seja mais dura do que possamos suportar. Tenha fé. Muito bom, isso que a revista diz é para os dias de hoje. Mas você que está me assistindo só irá entender melhor quando eu fizer a aplicação desta aula. Então não perca, fique até o final deste vídeo para ver a aplicação que eu irei fazer, ok? Vamos agora para o subtópico de número 2. A herança pela fé, uma visão. Algo muito importante que nós temos a destacar. Aquela nova geração estava peregrinando pelo deserto, enfrentando batalhas e a sua vida não tinha pontos fixos para morar. Era direto se mudando, de tenda, levantando a congregação, fazendo marcha, indo morar em outro lugar, indo para a guerra, voltando da guerra, pegando espojo, organizando o despojo, descansando da guerra, treinando para ir para outra guerra. E a vida deles era assim. Mas algo muito importante que é a herança pela fé. Eles estavam no deserto com a fé. A fé de que um dia eles iam chegar a Canaã, entrar lá, habitar lá, porque lá era a terra deles, a terra que foi prometida para os seus pais, porém os seus pais perderam, então agora era a terra deles. Então eles andavam pelo deserto com a fé. A fé fazia eles crer que um dia eles chegariam a Canaã, um dia eles herdariam aquela terra. E aqui fala a herança pela fé, uma visão. Ótimo, a herança deles, enquanto eles caminhavam pelo deserto, era pela fé. Só deixaria de ser pela fé, só seria uma herança concreta, é lógico, quando eles chegassem a Canaã, colocassem suas casinhas lá, vissem o fruto da terra, aí sim, realmente a herança é minha, uma herança boa, e iria agarrar aquela terra, pisar naquela terra. Mas, enquanto isso não acontece, eles já tomaram posse da bênção, eles eram herdeiros. Por isso que fala aqui no subtópico de número 2, a herança pela fé, uma visão. Eles tinham a visão, e o que gerava essa visão de que eles já possuíam a herança era a fé. E algo muito importante para aquele povo que estava no meio do deserto, que planejava um dia entrar em Canaã, era a fé. E o que vai falar aqui no subtópico de número 2? Aqui no subtópico de número 2 vai falar que em Números capítulo 34, versículo 2, Deus fala a respeito do futuro. E por que Deus fala a respeito do futuro daquele povo? Porque ao fazer isso, o Senhor estava fornecendo àquele povo, àquela nova geração, uma visão. O Senhor estava oferecendo uma visão aos hebreus de que aquela bênção que é Canaã, a terra prometida, seria deles. Olha que maravilha. E qual o propósito de Deus falar a respeito do futuro? Sabe qual é o propósito? Encorajar o povo.
Você tá lá no meio do deserto, vivendo pela fé, não sabe quando vai chegar em Canaã, mas você tá com fé, você vai até o fim, porque você realmente está comprometido. Você realmente está de olho naquela herança, ou melhor, você já considera herdeiro. Você só está esperando pisar o pé na terra e agradecer a Deus. Mas enquanto esse dia não chega, você fica com a fé lá no deserto. E aí o Senhor vem falar do futuro, vem falar que eu vou herdar a terra, que eu vou entrar lá, que eu vou construir, que eu vou comer fruto bom. Para que o Senhor fez isso? Para animar aquele povo, para encorajar aquele povo. Olha a preocupação de Deus com aquele povo, a ponto de encorajar aquele povo. Ou seja, Deus pega, faz menção do futuro, que é quando aquele povo já vai estar em Canaã, com o objetivo do quê? De lembrar aquele povo. Olha, lembra a promessa que eu fiz pro pai de vocês, só que agora a promessa é de vocês, a terra é de vocês. Eu não me esqueci, eu sou Deus, eu não volto a minha palavra atrás. Tá demorando? Vocês estão no deserto? Sim, mas já tá chegando. Continua só com mais um pouquinho de paciência, esperando. Continua só com mais um pouquinho de fé, passando pelo deserto, enfrentando as lutas, que daqui a pouco a sua bênção vai chegar, que daqui a pouco Canaã vai chegar. E aí vai se cumprir aquilo que eu falei. Ou seja, não esqueçam, aquela promessa que eu fiz ainda tá de pé. Vamos agora para o subtópico de número 3. A herança pela fé, uma proteção. Vai falar aqui no subtópico de número 3 que o Senhor estabeleceu limites para a herança dos hebreus. E qual o objetivo do Senhor é estabelecer limites para a herança dos hebreus? É fazer com que aquele povo não tenha cobiça pelas coisas que não são deles. Então eu, Rayane, aqui ganhei 30 metros quadrados lá em Canaã, porém o meu irmão ele também ganhou 30 metros quadrados. Mas eu fico de olho nele, eu fico cobiçando o que ele tem. O meu, é a mesma quantidade que o dele, mas eu quero o dele, porque o dele é melhor. Que coisa feia, gente. Cobiça. Deus não queria cobiça, por isso que ele já estabeleceu uma lei para proteger o povo contra a cobiça. Então, vai chegar lá na terra, vocês vão herdar conforme a tribo de vocês, o nome da tribo de vocês, o nome do pai da tribo de vocês, e assim em diante. E vai ser tal quantidade para cada tribo, tal quantidade para cada, nem mais nem menos. Olha que maravilha. Deus já estabelece uma lei para isso, para evitar a cobiça daquele povo. E vai falar na revista assim, que o Eterno não deseja que a aquisição de bens materiais fosse a força motriz de Israel. Resumindo, Deus não queria que a força que movesse aquele povo fosse a cobiça. Ok? Vamos agora para o tópico de número 3. Tópico de número 3. O fim da jornada. Subtópico de número 1. A oferta aos levitas. Nós vemos que nos 2 últimos capítulos do livro de Números trazem as últimas recomendações de Moisés. E que recomendações foram essas? Recomendações lembrando sobre a divisão das terras e lembrando que os levitas teriam um espaço para eles em cada uma das terras. E aí, depois que Moisés diz todas essas coisas, repete a lei, acontece o quê? A sua morte. Moisés morre e parte. Então foi o fim da jornada, não somente daquele povo, porque aquele povo já estava quase chegando ao destino final. Era só cruzar o Jordão, passar o Jordão. Mas era o fim também da trajetória do grande líder, do personagem mais importante do Antigo Testamento, que é Moisés. Foi também o fim da jornada daquele grande líder. Então, após repetir a lei, Moisés morre. Vamos agora para o subtópico de número 2. Estabelecimento de leis justas. Vou falar aqui no subtópico de número 2 que Deus estabelece leis justas e entrega a Moisés. É claro que já vimos aqui em outra aula que Deus estabelecia leis, né? Mas foi necessário que Deus estabelecesse mais leis. Para quê? Para que o povo tomasse jeito. Para que o povo cumprisse o que estava lá. E uma das leis que Deus fez ali e entregou para Moisés falar para o povo, é claro, antes dele morrer, foi a lei penal, falando acerca do homicídio culposo e doloso. Falou também de outras coisas mais. Então, para quem já leu a Bíblia, já fez a leitura, sabe que na divisão da terra prometida está a divisão conforme as tribos, tem uma parte para os levitas em cada uma das divisões, e também existem as famosas cidades de refúgio, alguns casos específicos do Antigo Testamento, ok? Um detalhe que nós temos a destacar: para que servem as leis? A revista vai falar para que servem as leis, vamos ler?
As leis tinham um propósito maior, apontavam sobretudo para a justiça que provém da cruz do Calvário. As leis eram justas, proféticas e messiânicas, ou seja, uma lei escrita por Deus e um Deus justo, então era uma lei justa. Leis proféticas, ou seja, que falavam o que ia acontecer no futuro, e também messiânicas, falavam o que ia acontecer no futuro, que no caso é a vinda do Messias, a vinda à terra do Messias. Messias é o Jesus Cristo, ok? Vamos agora para o subtópico de número 3, conquistando o impossível. Aqui no subtópico de número 3 vai falar que ao longo de 40 anos Israel palmilhou por uma estrada de muitas dificuldades. Agora a margem da terra prometida receberia as últimas instruções de Deus. E debaixo da sua bênção entraria triunfantemente em Canaã para conquistar o que aparentemente era impossível. E a revista ainda vai deixar bem claro que isso poderia ter acontecido há 4 décadas atrás, com os pais daquela nova geração, mas não ocorreu por conta do que? Da incredulidade da primeira geração, ok? Por isso que eles perderam o direito à posse da terra prometida, e assim então a posse passa para a segunda geração, a nova geração, que é a nova geração que vai entrar em Canaã. Então vai falar que poderia ter sido conquistada há 4 décadas atrás pela primeira geração, mas não foi alcançado devido à incredulidade daquele povo. E a revista vai falar que a porta estava fechada para aquela primeira geração, mas vai falar a respeito da nova geração que o caminho estava aberto. A revista vai falar assim: agora o caminho está aberto e uma nova geração que cresceu no deserto marcharia vitoriosa. Olha que maravilha. Vamos ver o que mais a revista fala. A vida do crente é semelhante à vida do povo de Deus no deserto. Ou seja, o povo no deserto enfrentou diversas coisas. O povo de hoje que é crente é a mesma coisa. Na nossa vida a gente enfrenta várias coisas, várias situações. Vou falar aqui também que tendo em vista o aprimoramento espiritual, para depois tomar posse das bênçãos que estão preparadas para aqueles que amam a Deus. Realmente, você tem que tomar posse primeiro das bênçãos espirituais, ou seja, você melhorar como pessoa, se você é crente, melhorar como crente, procurar se alinhar à vontade de Deus para sua vida, para depois alcançar a bênção que Deus prometeu. Da mesma forma foi com aquele povo que estava no deserto. Primeiro eles foram para o deserto, que deserto é uma escola, eles foram lá para aprender o que Deus queria, para ficar do jeito que Deus queria, porque Deus ele tem uma forma, então ele coloca a pessoa naquela forma e vai moldando a pessoa, para a pessoa fique do jeito certo, do jeito que ele quer. E quando estiver do jeito que ele quer, ele coloca onde ele quer também. Então, quando aquele povo se adequasse aos parâmetros de Deus, às leis estabelecidas, à vontade de Deus para a vida deles, eles iriam então chegar e entrar em Canaã. Ou seja, o que a revista destaca, que todos vão ter sofrimentos, vão ter experiências diferentes no deserto, mas o que importa é o que? Focar o aprimoramento para receber a bênção. Então primeiro vem o aprimoramento e depois a bênção. Assim foi com aquele povo. Primeiro teve que passar pelo deserto, mostrar alguma evolução, no caso da nova geração, e depois herdar Canaã. Da mesma forma é para nós nos dias de hoje. Muitas das vezes a bênção, a promessa que Deus fez não vem porque nós ainda não se alinhamos à vontade de Deus para a nossa vida. Nós não ainda aprendemos a lição, por isso que a gente não sai do lugar. Quando a gente aprender a lição, a nossa vida vai começar a ir para frente. E para você que está me assistindo, você não sabe o que você tem que melhorar, o que você deve melhorar, pergunte para o Espírito Santo de Deus, com certeza ele irá lhe falar: vai por aqui, não vai por ali, melhor isso aqui. Ele vai te falar. E aí, só para você melhorar e um dia, pegar a bênção que Deus já te prometeu. Glória a Deus. E é isso aí. A aplicação que eu iria fazer. Mas antes de fazer essa aplicação, eu peço novamente, abençoado que está me assistindo, se inscreve no canal, deixe seu like. Se você chegou agora no canal, seja bem-vindo, já se inscreve também. Se você já é inscrito, fique à vontade, esse canal também é seu, esse canal é nosso e você está no Minuto EBD, 1 minuto de estudo com você. Compartilha esse vídeo com alguém, com algum amigo, no grupo da igreja, sei lá, compartilha com quem você quiser, mas me ajuda aí, ok? Bora! A revista de hoje falou sobre o fim do deserto, ou melhor, o deserto vai passar.
E a própria síntese já revelou que dá para fazer uma baita de uma aplicação dessa lição para os dias de hoje. E que aplicação é essa? Vamos reler novamente a síntese. A síntese fala assim: a caminhada do povo de Deus pelo deserto deste mundo em breve terminará e estaremos para todo sempre com o Senhor. A caminhada do povo de Deus pelo deserto deste mundo. Ou seja, a igreja, a caminhada do povo de Deus pelo deserto deste mundo, por este mundo escasso, porque deserto é um lugar escasso. Então a trajetória do povo de Deus, a caminhada do povo de Deus por um lugar escasso, que é este mundo, em breve terminará. E estaremos para todo sempre com o Senhor. Essa é a esperança da igreja dos dias de hoje, do século XXI. É o quê? Que esse deserto passe. Que o Senhor volte e nos tire desse deserto. Então aí entra a aplicação abençoada. Não sei se vocês já ouviram, mas a história dos hebreus dá para aplicar bastante para a nossa história nos dias de hoje. Por quê? Porque o povo estava morando no lugar que era o Egito, só que o Egito não era a casa deles. Eles estavam no Egito, mas não pertenciam ao Egito. Então, aquele povo sai peregrinando pelo lugar desconhecido, que é o deserto, e nesse lugar desconhecido, eles têm uma missão, que é aprender o que Deus quer que eles aprendam e sair daquele deserto. Porém, só vai sair do deserto quando estiver no momento certo. Mas eles têm uma missão enquanto caminham no deserto. E o que a gente tem a ver com isso? Nós, cristãos do século XXI, nós estamos no Egito, mas não somos do Egito. Mas para chegar ao nosso destino, temos que passar por este mundo. Este mundo é o deserto. E enquanto estamos no deserto, que é esta vida, esse plano terreno, enquanto estamos aqui no mundo, nós temos uma missão. E a nossa missão também é se manter fiel para um dia chegar lá onde Deus prometeu que nós iríamos chegar. E que lugar é esse? O céu. E quando falamos de céu, aqui na lição é Canaã. Aquele povo precisa ser aprovado no deserto para chegar em Canaã, que é a bênção deles, é onde eles desejam chegar. Os olhos deles estão focados em Canaã. Para nós, dos dias de hoje, é a mesma coisa. Nós estamos no deserto, temos que ser aprovados no deserto para chegarmos em Canaã. E nossos olhos estão em Canaã, porque nosso desejo chega lá. É a nossa meta chegar lá. Então, a aplicação para os dias de hoje é a seguinte: nós, cristãos do século XXI, estamos no mundo, mas não somos do mundo, pertencemos a outro lugar, mas enquanto estamos no mundo, nós temos uma missão a realizar. E só sairemos deste mundo quando for a hora certa. E quando for a hora certa, o Senhor vai aparecer nas nuvens, chamar a igreja, e a igreja vai, ser arrebatada. Aí, meu irmão, nós iremos para Nova Jerusalém. E se fosse aqui na lição, nós iríamos para Canaã, que é a terra prometida. Mas para os cristãos dos dias de hoje é o céu. O nosso alvo é o céu, nós iremos para o céu. Mas se nós formos aprovados no deserto, o deserto para os cristãos do dia de hoje é o mundo. Nós somos aprovados no mundo. E é claro, para sermos aprovados, temos que realizar a missão que nos foi entregue, que nos foi dada, ok? Essa é a aplicação. Então, por isso que a síntese diz que a caminhada do povo de Deus pelo deserto deste mundo em breve terminará. Por que em breve terminará? Nós estamos é a última hora da igreja aqui na Terra. A gente não sabe o dia nem a hora que o Senhor vai voltar, vai chamar o seu povo, mas já pensou? Deus chama nas nuvens, vem igreja, a igreja pega e vai. Nós não sabemos o dia nem a hora que vai acontecer, mas nós devemos estar preparados. E aqui fala que em breve terminará a caminhada do povo por este mundo, porque tudo indica que Jesus Cristo está voltando. Os sinais apontam para isso, a Bíblia que dá os sinais aponta para isso, o mundo aponta para isso. E se a gente for puxar no estudo teológico as eras de qual a Bíblia fala, a gente está na era, no tempo da dispensação da graça, e é o último período antes do Senhor voltar. Então, meu irmão, já estamos realmente nos últimos finais. Podemos dizer que é os 47 do segundo tempo, e que no piscar de olhos, ó como é rápido, ó, o Senhor volta.
E aí, você está preparado? E aí fala que estaremos para todo sempre com o Senhor. Glória a Deus. É isso que nós aguardamos. O Senhor voltar para nos levar e estaremos todos sempre com o Senhor. Glória a Deus. É isso que a gente aguarda. Essa foi a lição de número 13. Desde já agradeço a todos pela presença nesta aula. Espero que vocês tenham entendido a aplicação, entendido a aula. E se essa aula foi bênção na sua vida, compartilha aí. Compartilha no grupo da igreja, compartilhe com a sua mãe, com o seu pai. Não tem problema, compartilha com o seu namorado, já evangeliza ele também. Se ele for crente, não tem problema, é bom que já estuda um pouco. Compartilha com a sua namorada, evangeliza ela. Se ela for crente, é bom que ela já estude um pouco de Bíblia. Compartilhe com seus pais, compartilhe até mesmo com a pessoa que não é crente. Vai que alguma coisa que eu falei aqui atinja o coração dela. São palavras que eu estou falando aqui, nada demais. Mas quem convence é o Espírito Santo de Deus. Então talvez você, ao compartilhar uma aula, algo que eu falei aqui, vai atingir o coração dela, vai tocar o coração dela. Mas não para mérito meu, para honra e glória do Senhor Jesus. E não vai ser mérito meu mesmo, porque vai ser o Espírito Santo que vai convencer. Então, seja um canal de bênção. Compartilhe essa videoaula. Se essas aulas que estou colocando aqui está sendo bênção na sua vida, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu. Fique à vontade, se inscreva, seja bem-vindo. Toda semana temos aula e conto com a presença de vocês no próximo trimestre que irá se iniciar, viu? Não fujam, estou de olho em vocês. E é isso. Agradeço a todos pela presença. Muito obrigado pela companhia de vocês até agora e assim como o deserto um dia vai passar, a oportunidade de deixar like nesse vídeo também pode passar. E ainda mais de graça, né? Então, deixa o like aí, aperta o botão do like. É isso aí, galera. Até a próxima videoaula. Deus abençoe.